Algumas pessoas acreditam que Mestre Raymond, o estranho apotecário que surge em determinados momentos de Outlander, seja um benfeitor que apenas deseja proteger Claire e sua família. Outras teorias apontam que ele faz parte de uma grande conspiração e que, na verdade, pode ter roubado o maior tesouro dos Fraser, a própria filha de Claire, Faith. Pode parecer pura especulação, mas estamos falando de algo que a série Outlander quase confirmou recentemente. E se Mestre Raymond não for exatamente quem todos pensamos? Olá, amigos do canal Série Histórica. Hoje vamos mergulhar fundo em um dos personagens mais intrigantes de Outlander, Mestre Raymond. Você se lembra dele? Aquele apotecário misterioso que conhecemos na segunda temporada e que reapareceu de forma surpreendente no final da sétima temporada. Pois é. Hoje vamos analisar as pistas que indicam se ele é um herói, um vilão ou alguém que anda numa linha moral tão fina que nos deixa com mais perguntas do que respostas. Vamos abordar a origem desse personagem, seus laços aparentemente familiares com Claire e sua possível participação na trama envolvendo Faith, a filha de Jaime e Claire. E o que é mais bombástico, segundo algumas teorias, Mestre Raymond não apenas ajudou a salvar Faith, como também pode tê-la levado para longe de sua mãe, por algum propósito ainda desconhecido. Em uma cena de sonho, Claire teve uma visão de Mestre Raymond pedindo perdão, o que sugere que algo realmente grave foi feito por ele. Se isso se confirmar, estaremos diante de um dos eventos mais impactantes da série, pois significa que Faith talvez esteja viva desde a segunda temporada. Estão prontos para descobrir se Mestre Raymond é um herói incompreendido ou um manipulador disposto a tudo para cumprir um objetivo secreto. Então, bora! Vamos começar contextualizando quem é Mestre Raymond dentro do universo de Outlander. De acordo com as informações apresentadas lá na segunda temporada, Mestre Raymond é um apotecário de Paris, notável pelo seu vasto conhecimento de ervas, poções e até supostos poderes de cura. Claire conhece ele quando está tentando lidar com vários perigos na capital francesa, especialmente na época em que ela e Jaime tentavam mudar o curso da história para impedir a Batalha de Culloden. No entanto, desde os primeiros momentos, Mestre Raymond demonstra ter algo a mais do que simples estudos de ervas. Ele se mostra capaz de curar ferimentos de maneira quase milagrosa. Em uma cena emblemática, quando Claire está gravemente doente após a perda de Faith, ele aparece no L'Hôpital des Anges e usa um tipo de energia azul para salvar Claire. A forma como essa cena é filmada e toda a atmosfera que a rodeia dão a entender que não se trata apenas de medicina avançada para a época, mas sim de um tipo de habilidade rara, possivelmente relacionada à viagem no tempo ou a algum poder ancestral. Aliás, há quem acredite que Mestre Raymond seja um viajante do tempo ainda mais antigo do que Gaylis Duncan, Claire Fraser ou Brianna. Algumas teorias indicam que ele pode ter nascido por volta de 500 a.C. e que viajaria pelo tempo guiando acontecimentos-chave. O que se sabe com mais certeza é que ele pode ser um antepassado de Claire, algo que é ligeiramente sugerido pela maneira como os dois se conectam tão facilmente. O papel de Mestre Raymond na possível ressurreição de Faith. Faith Fraser foi dada como morta logo após seu nascimento, na segunda temporada. Claire entrou em trabalho de parto em condições dramáticas, e ainda por cima, estava lidando com uma série de tensões políticas e pessoais em Paris. Toda a situação foi retratada de forma muito dolorosa, com Claire segurando o corpo de sua filha sem vida antes de entrar em um estado febril já no hospital. Acreditava-se que Faith, infelizmente, não havia sobrevivido. No entanto, no final da sétima temporada, uma cena abalou essa certeza. Claire teve um sonho ou visão em que Mestre Raymond aparece. Pede desculpas por algo que seria revelado em breve. Momentos depois, uma série de coincidências levam Claire a concluir que Faith, na verdade, sobreviveu. A reação de Jaime ao ouvir isso é de incredulidade, mas ao mesmo tempo, o público é levado a se perguntar se há algum fundamento nessa suspeita de Claire. Afinal, se Faith sobreviveu, por que não está com sua mãe e seu pai? E que papel Mestre Raymond teria desempenhado nisso? Se analisarmos as pistas, existe a possibilidade de que Mestre Raymond tenha usado algum tipo de habilidade de cura ou ressurreição durante aquele momento traumático. Vale lembrar que a cena envolvendo a luz azul no Hospital de Paris já havia indicado que ele dominava poderes extraordinários. Por que então ele não entregou Faith diretamente a Claire?
Quais seriam as razões dele para separar mãe e filha durante todo esse tempo? Uma hipótese. Talvez Mestre Raymond acredite que Faith seria essencial para alguma grande missão no futuro, algo que apenas ele conhece em detalhes. Da mesma forma que Gaylis Duncan tinha um propósito político, colocar um escocês no trono inglês. Mestre Raymond pode ter um objetivo semelhante, mas ainda mais antigo ou abrangente. Alguns fãs especulam que ele vem de uma linhagem de viajantes do tempo que buscam equilibrar ou redirecionar grandes acontecimentos históricos. Vilão ou herói? Difícil dizer. Até então, a impressão que a segunda temporada deixou foi bastante positiva em relação a Mestre Raymond. Ele ajudou Claire, forneceu a ela um colar capaz de detectar venenos e até espalhou rumores para protegê-la, chamando-a de La Dame Blanche, para que os supersticiosos se afastassem dela. Sem esse boato, é provável que Claire tivesse passado por situações ainda mais graves, já que ela estava envolvida em intrigas com figuras perigosas como o Comte Saint-Germain. Por outro lado, há um detalhe. O veneno que Comte Saint-Germain usou contra Claire veio da loja de Mestre Raymond. Isso indica que, de alguma forma, ele também negociava com pessoas de caráter duvidoso e que, mesmo sem saber, poderia estar contribuindo para o mal. Entretanto, ele também tomou providências para salvaguardar a vida de Claire, reforçando a imagem de que ele não é essencialmente mau. A nova informação que surge na 7ª temporada, de que Mestre Raymond pode ter tirado Faith dos braços dos pais, abala profundamente essa imagem de curandeiro bondoso. Imaginar que ele tenha ressuscitado a criança, mas a mantido escondida, sugere uma motivação bem mais complexa. Ele poderia achar que separar Faith de Claire e Jamie seria menos doloroso do que deixá-la morrer, ou que a menina teria um papel fundamental em alguma linha temporal que exige seu distanciamento dos Fraser. Essa lógica de os fins justificam os meios costuma levantar grandes debates sobre a moralidade de um personagem. Será que Mestre Raymond estava tentando evitar um mal maior? Talvez Faith estivesse destinada a algo terrível se continuasse com a família, e por isso ele optou por esse sacrifício. Por outro lado, e se ele age apenas para satisfazer sua própria agenda ou cumprir um desejo pessoal de influenciar a linha do tempo? Em ambos os casos, fica claro que suas ações causaram ou causarão uma dor enorme a Claire e Jamie. Do ponto de vista de quem julga a moral de um personagem, é difícil defender como bom alguém que deliberadamente causa sofrimento aos protagonistas, mesmo que seja para um bem maior no futuro. No entanto, Outlander também já trouxe exemplos de personalidades moralmente ambíguas, que em determinado momento fizeram sacrifícios para salvar vidas. A própria Gaylis Duncan foi pintada como uma bruxa assassina, mas em certos momentos de seu enredo, ela demonstra empatia por Claire e até faz ações altruístas. Então, será que Mestre Raymond se encaixa nessa categoria de personalidades complexas que não são nem puramente heróicas, nem essencialmente malignas? O que esperar da 8ª temporada? Segundo o que foi divulgado, a 8ª temporada de Outlander deve estrear no fim de 2025 ou começo de 2026, e promete trazer respostas para algumas questões centrais que ainda estão em aberto. Espera-se que Mestre Raymond tenha mais destaque, já que seu aparecimento no final da 7ª temporada deixou um gancho enorme. Seria um desperdício tremendo se a série simplesmente deixasse essa ponta solta sem um desfecho adequado. Há especulações de que poderemos ter flashbacks mostrando a história de Mestre Raymond em sua época de origem, lá por volta de 500 a.C. Isso seria fascinante, porque abriria espaço para uma exploração histórica muito rica, mostrando culturas e práticas de cura extremamente antigas e, possivelmente, o momento exato em que ele percebe que pode viajar no tempo. Também daria um toque épico, pois veríamos um contraste gigantesco entre o século XVIII e uma época tão remota. Além disso, alguns fãs defendem que a 8ª temporada poderia mostrar viagens no tempo ainda mais ousadas, com o Mestre Raymond levando Claire e talvez até Jamie para contextos históricos diferentes. Imagine a surpresa de vermos Claire, em pleno período pré-romano, aprendendo sobre as verdadeiras raízes das habilidades de cura que parecem percorrer a linhagem de determinados personagens. Quando se fala em Mestre Raymond,
a autora já deu algumas declarações enigmáticas, sugerindo que ele é realmente um viajante do tempo muito antigo e que tem algum parentesco com Claire. Entretanto, a série de TV pode tomar liberdades criativas, como já fez em outros momentos. Em termos de curiosidades de bastidores, o ator que interpreta Mestre Raymond, Dominique Pinon, é bastante renomado no cinema europeu, trazendo uma aura de mistério e experiência que ajuda muito na caracterização desse personagem. Fãs que acompanham o universo cinematográfico francês podem reconhecê-lo em filmes aclamados. Esse histórico do ator reforça a sensação de que Mestre Raymond tem muito a mostrar, pois a própria produção escolheu alguém com forte presença para o papel. Outra curiosidade envolve a forma como as cenas de cura foram filmadas na segunda temporada. Os produtores consultaram historiadores para entender quais tipos de ervas eram comuns em meados do século XVIII e quais técnicas médicas existiam na época. Claro que há uma boa dose de fantasia, mas a base histórica era levada em conta para dar mais verossimilhança. No caso de Mestre Raymond, as luzes azuis e o clima quase sobrenatural têm o objetivo de reforçar que ele não é apenas um curandeiro, e sim alguém que transcende o conhecimento médico de seu tempo. Já para a 7ª temporada, a aparição de Mestre Raymond em Um Sonho de Claire foi o grande trunfo para reacender o debate sobre a linha do tempo e os viajantes. Uma possível revelação emocional. Se Mestre Raymond de fato ressuscitou Faith, todo o drama não está em apenas trazer a criança de volta, mas sim no fato de Claire ter sofrido por tanto tempo, acreditando que sua filha estava morta. Isso é algo que pode abalar a relação de confiança que Claire depositava em Raymond. Afinal, ele deu provas de amizade lá na 2ª temporada, mas também parece ter tomado para si uma decisão que mudou a vida dos Fraser para sempre. Será que Claire poderá perdoá-lo? Será que Jamie conseguirá lidar com a ideia de que sua filha está viva, mas foi criada longe deles? E, principalmente, em que condições Faith teria sido criada ao longo desses anos? Talvez Mestre Raymond tenha entregado Faith a algum convento ou família adotiva, acreditando que esse seria o destino seguro para a menina. Ou, numa hipótese mais drástica, ele mesmo a criou como discípula para continuar a tradição dos poderes de cura, preparando-a para intervir em grandes eventos históricos. Seja qual for a verdade, é certo que esse é um gancho extremamente dramático e impactante para a 8ª temporada. Outlander sempre equilibrou romance, história, fantasia e ocasionalmente política. A própria Diana Gabaldon descreveu a obra como uma mistura de gêneros. Mestre Raymond personifica a faceta mais fantástica da série. Embora sempre haja muita atenção aos detalhes históricos, cada vez que vemos um viajante do tempo, lembramos que esse universo não é apenas realista, mas sim um híbrido de fatos e elementos sobrenaturais. A expectativa dos fãs, segundo discussões em fóruns especializados, é que a produção não deixe pontas soltas no desfecho da série. A curiosidade em torno de Mestre Raymond é antiga. Desde a temporada 2, ele foi mostrado como uma figura que sabia mais sobre Claire do que estava disposto a revelar. Já passou da hora de sabermos a extensão desse conhecimento e o que ele fez com essa informação. Do ponto de vista emocional, é quase impossível não sentir um pouco de rancor de Mestre Raymond se ele realmente separou Faith de seus pais. Por mais que ele tenha boas intenções, o sofrimento causado é imenso, e esse tipo de decisão unilateral raramente é bem visto. Entretanto, também vale lembrar que Outlander adora reviravoltas, e, em muitos casos, o que parece uma traição pode ser uma forma de proteção. Imaginem se Faith estivesse destinada a se envolver em algum grande conflito que ameaçaria a própria vida de Claire ou de Jamie. Talvez Mestre Raymond tenha visto algo no futuro e agido para evitar uma tragédia pior. De qualquer forma, tudo ainda permanece no campo das especulações, e é por isso que a 8ª temporada gera tanta ansiedade. Caso Outlander opte por mostrar Mestre Raymond como alguém disposto a sacrificar pequenos núcleos familiares em prol de um bem maior, estaremos diante de um personagem muito mais cinzento do que qualquer um que tenhamos visto antes. Se, por outro lado, a série evidenciar que houve um mal-entendido e que ele apenas reteve informações para o momento certo, talvez Mestre Raymond se redima e saia como um herói incompreendido. O que parece certo é que não estamos lidando com um homem simples. Ele demonstra ter um conhecimento avançado de medicina,
que vai além dos recursos disponíveis no século XVIII. E, de alguma forma, encontra um jeito de aparecer a Claire em sonhos ou visões, como se tivesse domínio do espaço-tempo de um jeito desconhecido para nós. Independente de Mestre Raymond ser herói ou vilão, o fato é que ele se tornou um dos nomes mais comentados de Outlander depois de sua aparição enigmática no final da 7ª temporada. Sua história, cheia de mistérios, se cruza de modo profundo com a trajetória de Claire, Jaime e, possivelmente, Faith. Mais do que nunca, a série mostra que nenhum personagem é completamente bom ou mau, mas sim uma mistura intensa de intenções e consequências. Cabe a nós aguardar ansiosamente pela 8ª temporada para descobrir qual é a verdade por trás desse apotecário pré-histórico que pode ter mudado para sempre a história dos Frasier. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. E já aproveita para mandar para aquela pessoa que você conhece e que é fanzona de Outlander como a gente. Ah, e se você quer entender melhor qual era o papel dos apotecários no século XVIII, confere o vídeo no link que eu vou deixar aqui na descrição. Nele falamos como era a medicina do século XVIII e algumas das práticas de cura mais curiosas que Outlander mostra. Muito obrigada por assistir. Nos vemos no próximo vídeo sobre essa série histórica. Onde vai?